Fala pessoal, beleza? Continuando aqui a nossa jornada do Pandas, vamos voltar no mesmo dataset, na mesma tela que a gente parou da última vez, e vamos continuar a nossa manipulação e vendo as possibilidades que a gente tem aqui dentro dessa biblioteca, beleza? Agora vamos voltar para o nosso data frame, né? Vamos lá, data frame, .ref, a gente lembrar de novo com a carinha dele. Então aqui é só puxar uma linha, não tomar muito nossa tela, botei ele aqui em cima. E eu falei com vocês que tem várias dessas colunas aqui que tem métodos nulos, né? Existem diversas formas de se tratar métodos nulos, uma delas é a deleção deles, tirar eles da frente. Então, vocês podem fazer isso. O recomendado em toda análise de dados é vocês entenderem as possibilidades que vocês têm com isso. Então, por exemplo, nós temos aqui 600 e algumas entradas no nosso data frame. Se a gente tira uma porcentagem muito grande delas, a gente está tirando o poder preditivo do nosso algoritmo, quando a gente for chegar na parte de machine learning. Então, assim, tirar colunas porque elas são nulas só por tirar é uma falha muito grave. Mas, de qualquer forma, o método existe. Então, vamos dar uma olhadinha como ele faz. O que ele faz? Ele for drop NA. Da mesma forma que a gente tinha o isNA, a gente tem um drop NA. E aqui dentro eu tenho alguns parâmetros. Olha aqui a lista de parâmetros. Eu quero o eixo, ou seja, o eixo, se eu botar aqui 1, eu vou tirar toda a coluna que tiver algum NA. Eu tenho também aqui o método quantos N ou all. Significa que se eu vou tirar somente o default é N. Significa que se eu botar aqui, só para vocês verem, vamos colocar aqui axis, só o drop N, vai. Então vocês viram aqui, ó, que ele tirou no eixo dos indexes. A primeira aqui, ó, o Loamont, que era o NP002, já foi embora porque ele já tinha um NA. Então ele já tirou fora pelo index. Se eu coloco isso aqui e pelo axis 1, tá? O que ele faz? Toda coluna que tiver qualquer none value, ele vai tirar fora. E se vocês chamarem o data frame aqui de novo, ele ainda está inteiro. Essa é uma operação que aí vem um conceito interessante que a gente normalmente o Pandas não faz de forma definitiva na sua variável. Ele não modifica a sua variável original. Ele te mostra como seria. E dentro daqui do drop in A existe um parâmetro do método que chama inplace. Esse inplace significa que se eu fizer isso aqui, ó, true, eu estaria modificando de vez o meu data frame. Então vamos fazer, só para vocês verem. Se eu chamar meu data frame aqui, ó, ele já está comido pela metade. Certo? Então vamos voltar lá. A gente vai ter que reler o nosso data frame. Que aí agora ele vai estar como ele estava antes. Então sempre tomem cuidado com isso aqui. O ideal mesmo é que eu quero ter um data frame sem os meus NAs por algum motivo. Então eu venho aqui, crio uma variável no NA. Então venho aqui e chego aqui, ó. Pronto. Aí eu tenho esse cara. Beleza? Vitor, eu estou com muita variável no meu sistema, eu quero dar uma limpada aqui. O que é que eu faço? Vocês podem vir aqui, chamar del, esse magic comando aqui, ó, comando mágico. Ele vai deletar aquele data frame no INA. Então ele nem vai aparecer mais para vocês aqui, só o de antes. Beleza? Interessante isso aqui. Uma outra coisa que tem também são os fios NA. O que é isso? Significa que eu vou preencher aqueles valores nulos com alguma coisa. E aí vem um ponto importante que vocês têm que entender que vocês podem fazer de várias formas isso, com a parte estatística, pegando a média, vocês podem preencher com o último valor visto. Então vamos dar uma olhadinha nesses métodos aqui para vocês entenderem o que é. Então vamos pegar aqui nosso data frame, e aí eu venho aqui, ó, ver o fio NA, e eu posso colocar um valor, 0. Olha o que vai acontecer. Lembra daquele long amount lá, que estava 0? Eu coloquei aqui como 1. Esse cara modifica o nosso data frame de vez? Ou ele também precisa de um inplace? Então aqui vocês teriam que colocar também um inplace. E dentro desse fill NA, olha só os parâmetros que ele tem. Então eu tenho backfill, bfill, pad, ffill. Então assim, eles podem pegar, então eu posso pegar aqui, por exemplo, o valor, eu não vou colocar nada, eu vou colocar aqui o método. Vamos botar aqui, ó. Vamos pegar aqui o valor, vamos pegar aqui o backfill.
que é que ele está pegando aqui? Ó? Lembra que o nosso low amount lá era 128. Ou, desculpa, era Noravela, era um NaN aqui. Quando eu botei backfill, eu peguei para ele pegar o último valor, o valor da frente e jogar para trás. Então ele está aqui, ó, ele está preenchendo todos. Se a gente pega esse data frame aqui, vamos botar ele aqui dentro de uma variável de teste, e vamos chegar aqui agora no teste, .zna, que foi o que a gente viu, e vamos pegar para o ponto .sum. Olha só, todas as nossas variáveis foram preenchidas com alguma coisa. Vocês podem ver também aqui, e botar uma soma da soma. E caso esteja se perguntando, por que quando eu somo o meu isNA, ele me retorna os zeros? Isso eu não tinha citado antes, mas o valor false e o valor true tem quantificação. Todo false vale 0 e todo true vale 1. Quando eu jogo o método isNA, ou seja, ele verifica se é nulo ou não é, ele me retorna 0 ou 1, true ou false para todos aqueles valores. Então todos aqueles que são true valem 1. Quando ele soma tudo aqui, significa que tem 0 e não tem nenhum valor true até então. Pronto. E aí, em relação à questão de preencher os nulos, em questão de métodos, é isso. Lógico que vocês têm que analisar caso a caso e entender qual é a melhor forma de preencher esses métodos, né? Não é simplesmente sair colocando a torta direito qualquer valor, porque pode ser que não faça sentido. E aqui tem outros métodos interessantes que são legais a gente ter na manga também. Então, por exemplo, o dataframe.lock. O que é o lock? O lock é uma forma de você tentar pegar pedaços do seu dataframe. Então, por exemplo, aqui o que eu estou falando para ele. Eu quero que você pegue da zero. Lembra do list slicing que eu mostrei há muito tempo atrás, que era como pegar pedaços da lista e mostrar só aqueles pedaços específicos? Isso aqui é a mesma coisa com o dataframe.lock. Então, vocês podem ver que aqui eu estou pegando de 0 a 2, né? Que eu estou pegando do início ao 2 e eu estou mostrando as 3 primeiras linhas. E eu ainda posso fazer assim, ó, por exemplo, dataframe.gênero igual mesmo. Ou seja, eu pego todo o meu dataframe e pego só assim, ó, só a coluna gênero igual a macho, homem. E aqui eu ainda posso colocar mais condicionais. E eu posso botar aqui um i dataframe. Deixa eu ver, self-employ employ igual a no. Então aqui ele vai puxar todos os homens que não estão com a variável self-employ igual a no. Isso é interessante vocês fazerem manipulações. Então assim, a variável lock, o método lock funciona dessa forma. E dentro ainda temos um outro método chamado iLock. Esse cara funciona com índices. Então se eu venho aqui, o que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira e a segunda linha e peguei só 3 colunas. Eu posso ir aumentando aqui, ó, e pegando mais linhas, cada vez mais. Vamos botar só 2 e eu quero agora 5 colunas. Então ele vai pegar 5 colunas. Um outro método que a gente tem, a gente pode também fazer um sort values. Então, por exemplo, vamos ver aqui, vamos pegar o nosso dataframe de novo, vamos pegar ele só para a gente ter ele na nossa vista. Então aqui eu vou pegar aqui o dataframe, vou pegar aqui esse application income. E ele já dá um sort para mim, do menor para o maior. Eu posso vir aqui ascending, que é uma das variáveis, e escolher a forma que eu quero que ele faça. Então aqui ele já vem naturalmente como true, eu agora venho como do maior para o menor. É uma forma de a gente fazer isso aqui. Vimos sobre NaN, vimos sobre esses posicionamentos, mas também temos a parte de duplicadas. O que é que a gente tem de análise de duplicadas aqui? Toda linha que tiver todos os seus valores iguais é uma linha que é uma linha duplicada. Como é que a gente vê assim, se eles são ou não são duplicadas? Olha só. Eu não tenho nenhuma coluna duplicada nesse dataframe. Mas, caso eu tivesse, do mesmo jeito que a gente tinha o nosso drop, NA, a gente tem o drop duplicates aqui, que ele retiraria todas as nossas duplicadas. É sempre bom olhar direitinho se elas são duplicadas mesmo ou não. A gente viu juntos aqui também todas essas variáveis e a nossa variável do status de empréstimo,
que nós temos aqui o sim ou não. Esse sim e não são as melhores formas da gente classificar. Uma forma que a gente tem de mudar esse cara seria usando o replace. Então eu poderia fazer data frame, e aí eu não quero pegar todos. Poderíamos pegar, né? Que não tem mais nenhum sim e não, mas vamos pegar só a coluna. E a gente vem place, replace. E esse cara aceita aqui os parâmetros que a gente quer. A gente pode vir aqui com o dicionário e dizer que meu y vai ser igual a 1 e meu n certinho, igual a 0. Isso aqui não muda o nosso data frame, porque também, gente, a gente precisa ter um in place igual a true. Aqui não tem tanto problema. E aqui a gente vai ver que a gente mudou. Ó. Então, a gente tem os nossos status aqui que a gente mudou. E isso a gente pode fazer para qualquer um desses, tá? A gente pode pegar aqui graduated, not graduated, married, not married. E à medida que a gente quiser, a gente pode ir mudando e classificando. E assim, pessoal, por esse vídeo aqui foi isso. Eu acho que aqui já tem um bocado de material para vocês ir tentando e manipulando os dados, entendendo o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Os erros que vão aparecer quando vocês tentarem fazer algumas operações. E do próximo vídeo a gente vai continuar mexendo no Pandas. E quando a gente estiver bem confortável com o Pandas, a gente vai começar a fazer a parte de visualização de dados e tudo mais. O próprio Pandas já oferece algumas opções. E é isso. Até o próximo vídeo.